coisa assim que eu falei, olha, dessa forma não tem como eu te representar, eu vou renunciar o mandado porque isso eu não faço. E ele virou pra mim bem assim e falou assim, você tem que fazer porque você é minha empregada, eu te paguei pra você fazer isso. Aí nesse momento eu respirei fundo porque assim, né, a gente é ser humano, a vontade de responder na altura, mas eu me contive e eu simplesmente expliquei pra ele. E nós temos o contrato, expliquei tudo, né, toda a questão. Teve algum caso, doutora, que foi muito interessante, muito curioso, ou enfim, um cliente muito desafiador? Eu acho que eu vi alguma coisa lá no seu Instagram, ou no Instagram não, acho que no YouTube, que o cliente até te processou uma vez, enfim, você tem como compartilhar um caso desse com a gente? Claro, claro. Então, é o cuidado que eu falei que a gente tem que ter para fazer essa triagem. Falando desse cliente que me processou, e eu falo disso com muita tranquilidade, tá, Jean? Porque eu sou muito segura do serviço que eu presto, do trabalho que eu faço, então eu não tenho assim, nossa, o que vão pensar de você, uma advogada processada pelo cliente, eu não tenho de forma nenhuma esse receio. E nesse caso, o que aconteceu? Desde o primeiro contato com esse cliente foi aquilo que eu te falei, eu já sabia, alguma coisa me dizia que Onde não tem era fumaça, tem fogo, né? Onde a fumaça, fogo. não era para ser. Muito exigente, muito aquele cliente que quer conferir a sua petição, aquele cliente que acha que você não leu o artigo do CPC e tal. Mas tudo bem, peguei. É até de uma cidade que não é aqui a minha. Peguei o cliente, fechei contrato, comecei o trabalho. Era um cliente sim exigente, pedia muitas informações diariamente, mas ok. Até então faz parte do meu trabalho, nenhum problema. E aí, o problema todo, Jean, foi quando ele começou a querer ele queria que eu fizesse coisas no processo, que já era até questão de falta de ética e litigância de má-fé. Adulterar, por exemplo, valores de custas. Ele queria que eu fizesse coisas assim que eu falei, olha, dessa forma não tem como eu te representar, eu vou renunciar o mandado porque isso eu não faço. E ele virou pra mim bem assim e falou assim, você tem que fazer porque você é minha empregada, eu te paguei pra você fazer isso. Aí nesse momento eu respirei fundo porque assim, né, a gente é ser humano, a vontade de responder na altura, mas eu me contive e eu simplesmente expliquei pra ele. E nós temos o contrato, expliquei tudo, né, toda a questão. Não aceitando, ele começou a falar assim, imagina todos os palavrões da sua vida que eu nem conheço, e começou a me xingar de tudo quanto é nome. E fez da mesma forma com a correspondente, que era quem me representava lá na cidade dele. Porque imediatamente ao renunciar, ele foi até ela tentar ver se ela aceitava ele. E ela também não aceitou, porque eu já tinha contado da situação, né? E assim, acabou com a gente, chamou de tudo quanto é nome, isso tudo no WhatsApp. Ficou tudo registradinho. Falou assim, eu vou te processar, porque ele queria que eu devolvesse pra ele o valor que ele me pagou de entrada. Eu não vou te devolver porque você deu causa à renúncia. E além disso, eu estou perdendo também, que eu tinha um percentual, era um inventário, eu tinha um percentual para receber dos bens, eu não vou receber porque eu não quero nem saber, nem que eu não quero, vai embora, só queria que ele fosse embora. E ele, não, eu vou te processar. Passou um tempo, realmente, chegou a intimação para mim, que ele estava entrando contra mim e contra a colega, correspondente, querendo o valor de volta, e contra ela ele ainda pediu danos morais, porque ela não teve a mesma paciência que eu tive e ela acabou xingando ele todo também. E aí ele entrou no juizado, a gente pediu até um parceiro também, Dr. Bruno, para me representar, porque assim, eu não ia ter paciência mais para respondê-lo. Então eu falei, responda, porque você vai conseguir manter ali na linha do que é o jurídico e tal, responda. E aí respondeu, deu tudo certo, não teve nem audiência, o juiz percebeu, né, as ofensas e tudo, e viu que o que ele estava querendo realmente era antiético e tal, e deu a sentença procedente, aliás, improcedente. Ele não conformou, recorreu de novo e perdeu de novo. Então, assim, além da dica que eu deixo de tomem cuidado, vale mais o seu sossego do que qualquer, sei lá, 10 mil que seja, vale muito mais o seu sossego, porque ele, além de ser um cliente exigente, que como eu te falei, não acho que isso seja nenhum problema, tá no direito dele, ele me sugava o tempo todo, sabe? Ele me sugava o tempo todo e até chegar nesse nível aí de ele falar que eu era empregada, que eu tinha que fazer o que ele manda, independente se era antiético, se era antijurídico, eu tinha que fazer porque ele me pagou. Então eu sabia que ia dar errado e deu errado mesmo.
Então é importante a peneira. Se isso acontecer também, outra dica que eu deixo muito importante, por que eu não devolvi nada para ele? Eu tinha um contrato bem feito. No meu contrato previa aquele sinal, no meu contrato previa que se ele agisse de má fé, ele perderia, né? Eu poderia até mesmo cobrar dele aquele percentual que eu estava deixando de ganhar. Então o meu contrato estava bem feito. O meu contrato foi fundamento durante toda a sentença. E se não tivesse contrato? É só um inventário. E se não tivesse contrato? Será que seria mesmo o mesmo fim, sabe? Então, façam tudo formalizado. Essa questão do WhatsApp também é muito legal, é fácil, né? Mas assim, tenham cuidado também, porque tudo isso que ele falou foi pelo WhatsApp, mas hoje em dia a gente sabe que até documentos às vezes a gente recebe pelo WhatsApp, e se você não salva, enfim, pode se perder. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Comigo serviu não de lição, porque assim, apesar de nunca ter acontecido, eu estava preparada, né? Documento, o meu psicológico também não se abalou por nada, mesmo com as ofensas dele, eu estava muito segura. Mas se você não tem nas mãos o que você deveria ter, que é a segurança do seu trabalho, trabalhar de forma, né, tudo formalizado, tudo documentado, eu poderia, né, se eu tivesse nessa situação, ter entrado em desespero e ter tido realmente um prejuízo. Sei lá se eu ia ter condição de devolver isso para ele. Então a gente tem que tomar todos os cuidados possíveis, desde o começo da contratação até no durante, até no final. É só entregar o serviço e ainda depois, se alguma coisa acontecer. Não, excelente você ter compartilhado isso, porque tem muitos advogados que também, nem faz contrato, a gente já se deu muito mal, bonito, porque um camarada veio de indicação e de confiança e tal, e falou, nem precisa contrato para esse camarada, né? Então vamos fazer. Meu Deus, quase entrei em depressão, na luta para tentar atender, para tentar resolver, enfim, que BO, mas se tivesse feito um contrato... Às vezes é um valor tão baixo assim, você pensa, se eu tô fazendo um divórcio aqui no cartório, sei lá, R$3.000, não vou fazer, não precisa. Mas, gente, pode acontecer. O que te custa ter uma minuta bem feita, uma alteração ali que não vai te levar nem 10 minutos para fazer? Só imprimir, ou então hoje em dia nem imprime mais, né? A gente manda lá pelo link, a pessoa assina e acabou. É uma garantia. Não aconteceu nada? Excelente. Mas e se acontecer? Contrato bom é aquele que a gente não usa, né? Mas aí vai que na hora que você precisa e não tem. Aí você vai ver o tamanho do pepino, né? Esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joia, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até a próxima!